Covid-19, um pouco além do trivial, algumas coisas que não sabemos. Este episódio 16, abertura do isolamento social em função do pico da infecção. Vamos pensar num cenário sob isolamento social, na evolução de óbitos à medida que se avança o número de semanas, e no eixo vertical os óbitos obtidos nesta semana. Este é um exemplo. Na primeira semana, temos algo em torno de 10 óbitos. Depois passamos para quase 30, na terceira semana quase 40, na quarta semana quase 50, na quinta semana quase 70, na sexta semana já temos algo em torno de 90 óbitos. Podemos ver que esse crescimento é um crescimento que não é linear. Ele se caracteriza por ser exponencial. Na sétima semana, você tem um decréscimo, já que chega a um ponto que, sob isolamento social, esta curva terá que ter uma diminuição, naturalmente. Então, temos caracterizado o pico de óbitos. Na oitava semana diminui mais, isto diminuindo, e podemos considerar agora esses pontos A e B como um meio de caminhos nos óbitos. Isto vai ser muito importante para quando você for caracterizar a abertura gradativa do isolamento social. Quando esta abertura ela é colocada em prática, o que ocorre é um pequeno aumento no número de óbitos, já que as pessoas estarão mais suscetíveis a estarem infectadas. Mas este aumento é bem pequeno em relação aos pontos A e B e ao pico. Então temos uma abertura no momento correto. Com isto, o tempo necessário para ter o pico, ou seja, a metade do caminho, dependerá principalmente de dois fatores: da quantidade de infectados quando iniciou-se o isolamento e da capacidade de manutenção do isolamento social. É claro que o exemplo anterior foi um exemplo didático. Vamos a um exemplo real, com dados reais. No caso da Itália, temos claramente o período de evolução do número de casos, encontramos o pico registrado em amarelo, encontramos o ponto A e B, veja que não é simétrico, ou seja, ele sobe o número de casos, de óbitos, muito mais rápido do que desce. Em verde circulado é o momento que foi feito o relaxamento do isolamento social. Vamos a outro cenário sob isolamento social. O início, da mesma forma que anteriormente, o sistema crescia de forma exponencial, chegando na mesma sexta semana com pico de óbitos. Mas, logo após o pico, decide fazer uma abertura do isolamento social. E o que nós teremos a partir daí? Aqui eu mostrei de forma achurada como era o comportamento anterior, ou seja, com uma abertura antiga do isolamento social para fins didáticos. Fazendo esta abertura logo após o pico, nós, à medida que as semanas fossem evoluindo, teríamos este efeito. Ou seja, um aumento muito maior no número de casos e óbitos, inclusive maior que o pico anteriormente obtido. Claramente, esta abertura foi feita de forma muito antecipada no momento errado.
Este efeito é conhecido como imunidade darwinista, ou seja, apenas terão condições de perpetuar aqueles que tiverem boa imunidade e não tiverem comorbidades. Exemplo real para o Brasil. Estes dados são os dados efetivos de óbitos publicados em função do número de dias. Aqui não temos claramente a definição do pico, nem dos pontos A e B. O mesmo para o Pará, resumidamente, para os meses de março, abril e maio do número de óbitos, dados oficiais. Ou seja, ainda é muito cedo para haver um relaxamento do isolamento social. Relembrando, aqui os dados oficiais do Brasil e da Itália, sendo que no Brasil temos até o momento apenas o comportamento de subida no número de óbitos, não sendo favorável o relaxamento do isolamento social, e na Itália os 3 movimentos de subida, pico e de descida, e só então possível fazer o relaxamento do isolamento social. Eu sou o professor Jordão Del Nero, autor deste 16º episódio.